Amém, irmãos? Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Amém? Irmãos, nós estamos continuando a falar de mutualidade. E este texto, hoje à noite, nos oferece uma orientação para a nossa vida. O tema da mensagem de hoje é nobres atitudes para uma vida em família agradável. Nobres atitudes para uma vida em família agradável. A carta de Tiago foi escrita com o propósito de consolar, fortalecer, mas fazer com que os cristãos pudessem botar em prática, assim, a palavra do Senhor. Alguns teólogos dizem que se Provérbios no Antigo Testamento é o livro prático, no Novo Testamento a carta de Tiago é como se fosse o Provérbios do Antigo Testamento. Tiago vai falar tantas coisas, mas ao terminar sua carta, no capítulo 5, ele vai falar principalmente sobre oração. A oração. Quem aqui nunca orou, irmãos, quando teve dificuldade? Quem aqui nunca orou quando passou por um problema, por uma angústia? Ou quem aqui nunca orou quando precisou de um socorro do Senhor? A questão não é orar. A questão é como nós estamos orando. Às vezes nós estamos orando achando que o Senhor vai fazer ou vai responder, e o problema não está na nossa oração, mas às vezes o problema está na nossa vida. Tiago está concluindo a sua carta, e ao falar sobre oração, ele cita então uma mutualidade cristã. Portanto, façam o quê? Confessem os seus pecados uns aos outros. Confessar. O mandamento é bastante objetivo. Tiago diz: confessem. Confessar os pecados uns aos outros é reconhecer em comunicação com outros cristãos os pecados que temos cometido. Esse reconhecimento verbal é sinal de externo da nossa tristeza interna pelas ofensas cometidas. Quem confessa, confessa porque sabe que lá dentro está doendo, porque sabe que lá dentro o processo já começou, o agir já começou, e ele precisa então agora manifestar, confessando. O confessar dará a entender que temos a intenção de mudar o que desejamos com a reconciliação, com aquilo que foi prejudicado ou trouxe prejuízo para a vida de alguém. Entende-se que tal reconhecimento diante dos irmãos seja precedido ou acompanhado por igual confissão de pecados. Quantas vezes, irmãos, a nossa oração não passa do teto, porque tem pecados que a gente ainda não confessou, tem coisas que a gente ainda não disse, e disse ou tem que dizer verbalmente para o Senhor.
Só que Tiago está falando aqui de uma confissão não somente para Deus, mas uma confissão para o irmão ofendido. Para vivermos a confissão mútua dentro da família, é preciso haver confiança. A confiança é o requisito número 1 para praticarmos a confissão mútua dentro da família. Se você não confia, você não confessa. Se você não confessa, o seu pecado vai continuar lá. Vai ser sua sombra, trazendo prejuízo para a sua vida espiritual. Sabe, irmãos, a confiança proporciona um ambiente seguro, onde os membros da família se sentem emocionalmente protegidos. Isso permite que eles compartilhem os seus sentimentos, pensamentos e preocupações sem medo de serem julgados ou rejeitados. Como é que a gente faz, então, para trazer confiança dentro da família? Cumpra o que você promete. Muitos pais prometem coisas, muitos maridos prometem coisas, muitas esposas prometem coisas que depois não cumprem mais. Então, para ter confiança, precisa ter promessa cumprida. Se você começa a prometer e faz que nem político, você tem um grande problema. Se prometeu levar um filho para passear, leve. Se prometeu levar a sua esposa para jantar, pois leve. Seja o vosso falar sim, sim, e não, não. Mateus 5,37. Vamos ler juntos esse versículo? Mateus 5,37. O que é que nos diz lá? Mateus 5,37. Vamos lá, dizer juntos. Seja, porém, o que passa disso vem da onde? Em outra tradução diz do diabo mesmo. Quantas vezes a gente promete coisas e não cumpre? E a gente não percebe que a gente está emprestando a nossa boca para o diabo, para o maligno, dentro de casa. Por quê? Porque nós estamos prometendo sem cumprir. Então, para que haja realmente dentro da nossa casa essa mutualidade de confessar, de se abrir, porque muitas esposas não se abrem com seu esposo porque ela não confia, e vice-versa. Só que com o homem isso é mais feio, irmãos, porque às vezes o homem não conversa com a esposa, mas leva o que a esposa faz para o amigo. Rapaz, eu não dou conta daquela minha mulher não. Pensa numa mulher ruim, pensa numa mulher difícil, pensa numa mulher isso, numa mulher aquilo. O homem não fala com a esposa, mas fala da esposa, que é pior. É por isso que as brechas começam a aparecer. Então, para que haja a confissão, precisa haver confiança. Sem confiança, não há confissão. Irmãos, se a palavra do Senhor nos manda confessar,
nós devemos fazer. O problema é trazer um ambiente para que isso aconteça. E esse ambiente só acontece se ele for um ambiente confiável. Não só confiável, mas transparente. Compartilhe suas senhas gerais com o seu cônjuge. Deixe que ele ou ela tenha acesso às suas mensagens, às suas redes sociais, ao seu banco. Ou você não confia? Eu nunca me esqueço de uma senhora que faleceu. O seu marido faleceu, e ela, depois da morte do marido, sabia que o marido era bem de vida, recebia, ganhava, tinha dinheiro, tinha condições, e essa mulher, ela foi pedir ajuda. Por quê? Porque o marido morreu e nunca disse a senha do banco para ela. Como ela era analfabeta, não sabia ler e nem escrever, ela não tinha acesso a essas coisas, e o seu marido deixou ela com grande prejuízo. Aquela senhora não sabia fazer compras no mercado, ela não fazia ideia de como se comprar as coisas, porque tudo o marido fazia, mas ele não compartilhava nada com ela. Você está vendo o prejuízo que pode acontecer, meu irmão? Por falta de confiança. A confiança gera intimidade, e a intimidade gera confiança e segurança. Assim, com certeza, será trazido o bem-estar de confessar o que precisa ser confessado. Mas Tiago, volta lá para o texto, Ian, por favor. Tiago 5,19, ele continua nos dizendo: Tiago 5,16, perdão, Tiago 5,16. Portanto, confessai o quê? Uns aos outros, e orai uns para seres, para haver cura. Tem que confessar, mas tem que haver perdão também. O perdão, meus irmãos. O que não é perdão? Deixa eu falar para você. O que não é perdão? O reverendo Hernando Dias Lopes diz que perdão não é desculpe-me qualquer coisa. Você já viu alguém falar assim? Meu irmão, me desculpa aí qualquer coisa. Isso não é perdão, irmãos. Na prática, isso significa: não estou vendo nenhum problema, mas como você é uma pessoa cismada, rancorosa, resolvi pedir perdão para você. Ele está pedindo perdão pelo outro, não é por ele. Desculpe-me qualquer coisa. O que é que não é perdão? Desculpe-me, foi sem querer. Se foi sem querer, então nem precisava pedir perdão. Porque não existe culpa sem querer. Se foi sem querer, então não precisa pedir perdão.
O que é que não é perdão? Ou o que não é pedir perdão? Eu estava errado, mas você também estava. Você já viu alguém fazer isso? Ele vai pedir perdão e diz: olha, me perdoa, eu estava errado, mas eu estava errado porque você também estava errado. Isso não é perdão, irmãos, não é pedir perdão. A ideia básica de pedir perdão é um ato de contrição e arrependimento. Mas essa atitude, ela é condenadora, ou condenativa, melhor dizendo. Porque você está dizendo que você errou, mas você só errou por causa do outro. Deixa o outro, reconheça a sua parte. O que é que não é pedir perdão? Ou o que é que não é perdão? Desculpa, se eu estava errado, me perdoe. Se eu estava errado. Então ele não reconheceu. Ele está jogando para você ser juiz dele, dizendo: se você acha que ele estava errado, então tudo bem. Se você acha que ele não estava errado, avalie aí. A gente vai se acostumando com esse tipo de coisa, irmãos, e achando que está tudo certo, que está tudo bem, mas isso não é perdão. O perdão é algo dificultoso, é algo que nem todo mundo vai fazer. Por quê? Porque quebra o nosso orgulho, exige os nossos direitos, é não se vingar, é deixar a pessoa livre, é não querer que a pessoa pague pelo seu pecado. É perdão, meus irmãos. O perdão é consideração, é autocentralizado e não autralizado. É tirar os olhos de si mesmo, de sua dor, de sua autocomiseração, porque a gente está querendo que os outros não perdoem, dizendo: olha, você sabe, eu fui tão ofendido, eu sou tão coitadinho, tadinho de mim. Perdão. O pastor Josué Gonçalves, falando sobre a força do perdão, ele diz: perdoar é um ato irracional aos olhos do homem natural. Perdoar é doar para aquele que não merece. Perdoar é libertar-se do seu passado. Perdoar é libertar-se da pessoa agressiva que machucou. Enquanto você não perdoa o agressor, como você pode então imaginar que Deus iria perdoar você por agredi-lo com seus pecados? Seu agressor, ou a falta de perdão, acaba sendo o seu carrasco. Perdoar é rasgar a conta. Perdoar é repetir o gesto que Deus fez conosco. Mas perdoar é fechar a porta do coração para o ressentimento. Perdoar é abrir a mão voluntariamente dos seus direitos. Perdoar é dar amor quando não há motivo. Perdoar é desafiar o sistema, declarando graça sobre a vida de alguém, como Deus fez conosco.
Eu quero terminar lendo aí com você. Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Lucas 17, os versículos de 3 a 5. Amém, irmãos? Amém. Lucas 17, de 3 a 5. Vamos ler juntos. Tende cuidado de vós mesmos. É para ter cuidado de quem, meu irmão? De você. É você. Deus está dizendo, é para você ficar bem. Não é pensando no outro, é pensando em você. A ideia que a gente tem de perdão é que o outro vai ficar bem. Não é o outro, meu irmão, é você. Então ele diz: tende cuidado vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, se ele se arrepender, porque ele tem que se arrepender. Arrependimento precisa vir do outro. O outro precisa entender que ele precisa se arrepender da sua falha, do seu erro. Sem arrependimento não há perdão. Não há perdão. Então, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo, vamos lá, mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia. Até aí. Se pecar contra ti quantas vezes? 7. Quantas vezes? 7 vezes. Aí Jesus disse, não é 7. É o quê? 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Durante o dia. É muita coisa. Porque Lucas, com detalhe, ele é o único que fala justamente sobre o texto de perdão, mas Lucas coloca, é no dia. Porque ele sabe que você não vai fazer só uma vez. É igual o camarada que vem na igreja e diz, pastor, ora por mim em nome de Jesus. Aí o pastor vai e ora. Quando é no outro domingo ele está lá de novo, pastor, foi de novo, pastor, ora por mim em nome de Jesus. E aí quando chega no outro domingo ele está lá de novo, pastor, ora por mim em nome de Jesus. Quantas vezes a gente diz assim, esse camarada é sem vergonha. Esse camarada, ele tá zoando com o pastor. Não, meu irmão. Porque Jesus tem perdão ilimitado. Amém? Amém? Ele quer também que você entenda que se Ele te perdoa ilimitavelmente, você também deve exercer, para que você seja curado. Pode voltar aí. Vamos lá mais uma vez, o mesmo versículo 4. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo, estou arrependido. Tu vai fazer o quê? Tu lhe perdoarás. Tem gente que só faz uma vez. E o irmão da igreja vira e diz assim mesmo, pois ele para mim vai morrer aí na unha. Ele só fez uma vez.
Perdão para o cristão, irmão, não é sugestão, é ordenança. Ele diz que aqueles que fazem são verdadeiramente seus discípulos, aqueles que demonstram amor, aqueles que demonstram perdão, esses são discípulos de Jesus. Então não é uma escolha, eu vou escolher, vou pensar se eu vou perdoar. Não! Porque o texto que foi lido ainda no início do culto, ele diz que se você não perdoa, o prejuízo é para você. Se você não perdoa, o seu culto, a sua oferta não vale de nada diante do Senhor. Deus não está preocupado com o seu culto enquanto o seu irmão tem alguma coisa contra você. Por isso ele está dizendo. Pode passar aí. Então os apóstolos disseram o quê? Aumenta a nossa fé. Aumenta o quê? Nossa fé. Porque tem que ter fé, e muita fé, para liberar perdão, mais de uma vez sobre a vida de alguém. Era como se ele estivesse dizendo: oh Deus, Jesus, me ajuda bem aí, que aí eu não dou mais conta. Já foi a primeira, a segunda, a terceira, eu não vou chegar nem na sétima. Então me ajuda. Irmãos, eu termino essa palavra nessa noite lendo um texto do Dr. Manford George, em seu livro Palavras-Chave da Fé Cristã, página 68, ele diz assim: o termo perdão é de uso frequente em nossa linguagem, mas pergunto-me quantos de nós já paramos para pensar em seu real significado. Já procuramos pensar no que de fato acontece quando nós perdoamos. A essência de perdoar é dar, doar. As duas últimas sílabas do vocábulo dizendo exatamente isso. Quando perdoamos alguém, exoneramo-lo, damos-lhe aquisição do mal que ele nos fez. Renunciamos todo o direito ou intenção de um ajuste de contas. Abrimos mão do direito e do privilégio de tirar uma forra. Se perdoamos alguém, nós liberamos ele de tudo aquilo que ele fez conosco. Porque foi isso que Jesus fez conosco. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos orar.